Bom, meus amados, e agora eu vou tentar transmitir para vocês, por intermédio do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou tentar transmitir para vocês o caminho. E eu vou falar assim, minimamente, para que vocês compreendam e para que vocês coloquem no imaginário de vocês e que vocês comecem a refletir sobre esse assunto, para que vocês compreendam o que Deus almeja de nós hoje, no presente, para ajeitarmos o futuro. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos, de natureza, criadores. E qual foi a grande obra que Deus fez? Qual foi as grandes criações que Deus fez? Além de nós, Deus criou o caminho. Deus criou o lugar. E o caminho era escuro, não tinha vida, não tinha luz. E Deus foi lá e haja luz. E Deus colocou luz no nosso caminho. E Deus colocou as melhores coisas ali. Deus colocou tudo de melhor que Ele pôde construir, que Ele pôde criar e que Ele quis criar, que é tudo foi pela vontade dEle. Deus colocou no caminho, lá, desde o início. E aí, colocou nós como imagem e semelhança para nós continuarmos a criar, continuarmos a seguir como imagem e semelhança de Deus e trilhar esse caminho. E esse caminho, a gente tem que entender biblicamente que Deus fala assim: vai e multiplique-se, vai e crie, e assim, a sua descendência serão como as estrelas do céu, serão como as areias do mar, assim, incontáveis. Mas a nossa descendência, a nossa geração, o nosso próximo, prestem atenção, o nosso próximo, nós temos a obrigação, nós temos a preocupação de preparar o nosso próximo. Como que nós vamos preparar o nosso próximo? Como está o caminho para o nosso próximo? Então, se o caminho está tortuoso, se o caminho está esburacado, se o caminho está cheio de pedra, nós sabemos construir, porque é da nossa essência, imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o poder, nós temos a incumbência, nós temos por Deus esse direito de prepararmos o caminho da melhor forma para o nosso próximo, deixarmos o caminho assim agradável. Se o nosso caminho foi difícil, foi tortuoso, foi doloroso, nós não temos que preparar esse tipo de caminho para o nosso próximo. Nós temos que deixar o caminho como Deus deixou no começo, como Deus deixou no princípio, e nós temos esse poder, nós temos essa capacidade. E o caminho não é a destruição. Como você vai deixar um caminho todo destruído para um próximo? Ele somente irá destruir mais e mais. Então compreendam, meus amados, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos que compreender a nossa verdade para que nós possamos trazer novas vidas. Nós temos que compreender se é mentira ou se é verdade o que está sendo transmitido por mim, o que foi transmitido por Jesus Cristo, o que Deus deixou narrado no Velho Testamento, as condições que estavam aqueles caminhos, os caminhos que todos os descendentes dali, da geração de Adão, veio vindo, e Deus acompanhando, Deus mostrando o caminho para eles. Se isso não é a verdade, e se a gente não tem essa incumbência hoje, nos dias de hoje, de deixarmos esse caminho preparado de acordo com o que Deus nos ordena, com o que Deus quer
que deixemos, e assim, um observando o outro, agindo e trabalhando junto, todos nós agindo e trabalhando junto, nós transformaremos esse caminho conforme Deus quer, do jeito que Deus quer, para que a verdade reine, que a verdade é Deus e que nós possamos gerar vidas, nós possamos dar ao nosso próximo vida, mas não é vida assim, é vida em abundância. Vida em abundância. Olha que palavra linda e maravilhosa. E quem nos dará vida em abundância? Deus. E só que nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa obrigação aqui na Terra. Se houve uma dificuldade no passado, a gente não tem que trazê-la, a gente não tem que transportá-la para o futuro. Pensem como Deus preparou a terra para que começássemos a estar nela, para que começássemos assim, nos espalharmos por ela, nos multiplicarmos. E como somos hoje, a multiplicação que temos hoje na terra, somos hoje na terra. Quantas gerações já passaram e trouxe nós até hoje aqui, permitiu que nós estarmos hoje aqui. E se foi difícil, a nossa preocupação agora é tornar melhor, mais fácil, mais agradável e de acordo com o que Deus quer. Não é de acordo com o que o homem quer. É de acordo com o que Deus quer, porque aqui nós estamos vivendo o reino dos céus aqui na terra. Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Nós viemos do portal para a terra do reino de Deus. Então nós temos que ter a imaginação de como é o reino de Deus. Nós temos que chegar espiritualmente e transformarmos essa terra como a gente tem espiritualmente a imaginação que é do reino de Deus. Compreendem, meus amados? Compreenderam? Compreenderam o que é o nosso trabalho aqui na terra? A importância do nosso trabalho aqui na terra? Glória a Deus, meus amados.